Pai amado, Pai santo, essa é a tua palavra, a revelação da tua palavra, meu Pai, a tua hora, que tu esteja na nossa frente, meu Pai, confirmando a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Irmão, vamos ler um versículo em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. 7,14 de Apocalipse. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia, glória. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Amém, irmãos? Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 13 e 14. E um dos anciãos me falou, dizendo: Este que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Agora vamos ver aqui, irmão, outro versículo, no capítulo, glória a Deus, 20, versículo 10. Capítulo 20, versículo 10. Glória, glória a Deus. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém? Aleluia. Pai amado, Pai santo, essa é a tua palavra, a revelação da tua palavra. Toma a nossa frente, confirma a tua palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Irmão, pode sentar, amém, irmãos? Deus poderoso, irmão, impressionante que nós lemos aqui, né, no capítulo 7, versículo 13 e 14, né? E um dos anciãos me falou dizendo: Este quem são? Este que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos, é interessante que quando eu era adolescente, né, eu me batizei nas águas, tinha 16 anos, mas um jovem não entende, né, o que é uma luta espiritual, o que é uma perseguição espiritual, o que é uma santificação, né, uma separação. Então, quando veio aquela luta muito forte, né, eu não aguentei aquela pressão espiritual, né? E eu não entendi o que era aquilo, né? Hoje em dia, né, já passou os anos, eu entendo o que é uma luta espiritual, uma pressão espiritual. Então os irmãos veem aqui que nós estamos lendo sobre a grande tribulação. Nós ainda não estamos vivendo a grande tribulação, mas um cristão, né, que aceita Jesus de coração, ele sabe que é uma perseguição espiritual. Então os irmãos veem que essa grande tribulação, segundo a Bíblia explica, vai ser uma guerra travada contra os que aceitaram Jesus, né, e que ficaram aqui na terra, não subiram para o céu, e contra os seres humanos, porque as trevas, né, conforme Jesus falou: ai da terra, porque o diabo desceu até vós e pouco tempo lhe resta terra. Então nós vemos aqui no capítulo 20, né, e essa palavra vai se cumprir, né? Satanás é solto e depois vencido para sempre, versículo 7, né? Mas o versículo 10 diz, no capítulo 20, versículo 7, capítulo 20, versículo 10: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então os irmãos vê que a palavra diz que ele já foi julgado, terra. Aqui já tem a sentença final, né?
Então os irmãos imaginam, uns seres que já foram julgados, né? Como que não está a fúria de Satanás contra aqueles que vão participar da vida eterna no céu? Então a luta espiritual é uma coisa real. Muitas das vezes a pessoa não está guerreando espiritualmente, não está vigiando espiritualmente, porque ela acha que é uma brincadeira, né? Que a salvação é coisa brincadeira, mas não é, uma coisa séria, né? O sangue de Cristo, como nós estivemos falando aqui ontem, né? O sangue de Cristo, né? O sacrifício que Cristo fez por nós foi uma coisa real, né? As Escrituras, os 4 evangelistas, né? Mateus, João, Marcos, Lucas, os 4 confirmam que houve um sacrifício de sangue da parte de Cristo, e esse para nos comprar. Então quando a gente passa por essa perseguição, né? Essa luta travada espiritual que acomete os cristãos, isso é só uma etapa, né? Para o arrebatamento. Agora, quando Jesus tirar a igreja da terra, irmão, as coisas aqui não vão ficar fáceis, não. A grande tribulação, né, que vai acontecer na terra, muitos cristãos, eu lembro de um irmão que viu o coral no céu, e ele queria cantar naquele coral, aquele testemunho, o irmão falou que o anjo falou para ele, que quem está cantando naquele coral ali é todos aqueles que renunciaram aqui na terra. Então a renúncia, terra, que a gente vai fazer aqui, né, vai ser transportada para nós como vitória, como vida eterna, né? E a nossa veste espiritual não é essa veste aqui, que nós estamos aqui na terra hoje, sofrendo, sendo perseguido, né? Muitas das vezes a carne quer ir para a esquerda, o espírito quer ir para a direita, né? Mas quando a gente sair desse corpo aqui, a gente vai ver realmente por que a gente passou por isso tudo. E Jesus falou para os discípulos que quando a mulher está para dar luz, né? Ela sente aquelas dores do parto, mas depois que a criança nasce, ela esquece aquelas dores. Então nós aqui na terra, né, a nossa alma geme, como falavam os discípulos, que a alma estava gemendo, querendo estar com Deus no céu, né? Tudo isso que nós estamos passando aqui, né, tribulação dentro do lar, na rua, no trabalho, aonde o cristão está, ele tem a marca de Cristo, né? Então quando as trevas batem de frente com a luz, é aonde que dá aquela revolução, né? Teve época de gente pedir para mim orar, falou assim, irmão, você está querendo trabalhar fora, mas você está preparado mesmo para trabalhar fora? Porque você vai trabalhar com pessoas que não é evangélica, né? A pessoa que não é evangélica no local de trabalho, ela não quer a nossa amizade, porque ela sabe que nossa vida é falar de Jesus. Então toda vez que a gente for conversar do futebol, a gente vai falar de Jesus, então isso afasta, né? A gente vai falar de Jesus para ele, a gente quer falar da praia. Então a luta espiritual do crente é exatamente essa separação, terra, que a gente tem do mundo, né? Essa separação, que Deus nos separou, né? O mundo vos aborrece porque vós não sois do mundo. Antes eu vos tirei do mundo, né? Então quando Deus tira o cristão do mundo, né? Muitas das vezes tem as pessoas que ainda ficam meio com um pé no mundo e outro pé na igreja, mas ele acaba não aguentando, porque as trevas são reais, né? As trevas existem, né? Então quando a gente lida com o mundo, a gente tem que lidar com o mundo, ele lá e a gente cá, porque não tem como a água limpa misturar com a água suja, né? As trevas nem com a luz, né? Isso quem fala é as Escrituras. Então nós lemos aqui, irmão, no capítulo 20, né, a respeito, né, do Satanás é solto e depois vencido para sempre. Tudo isso que nós temos passado aqui na terra vai acabar, né? A Bíblia diz que nem o sol vai queimar mais a gente, porque a nossa luz vai ser a luz de Deus. Agora vamos terminar essa parte entrando aqui no mesmo capítulo 20 sobre o juízo final. Capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, né, terra? Então nós estivemos aqui falando sobre isso ontem. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram que os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então os irmãos veem que existem livros, né, que registram a nossa vida aqui na terra, ou vida de vitória ou vida de derrota. No livro de Deuteronômio, né, eu creio que é no versículo 11, no capítulo 11, a Bíblia fala ali, ou você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição. Nós estamos debaixo da bênção, porque o sangue de Cristo nos dá essa vitória,
de ter da parte de Deus a bênção. Mas aqueles que ficarem aqui na terra, depois que Jesus levar a igreja, a Bíblia diz que vão estar debaixo da ira terra. Então, nós vemos aqui que no capítulo 7, que as pessoas que ficarem aqui na terra vão ver coisas, vai ter coisas na terra, né? Porque vai ser a hora da ira de Deus contra os ímpios na face da terra. Mas aqueles que observarem as Escrituras, a Bíblia diz que para que nós venhamos analisar as Escrituras, porque convém ter nela a vida eterna. Então, esse livro aqui, que às vezes a pessoa fala assim, lá vai o fanático com um pedaço de papel, né? um livro debaixo do braço, mas não é. Aqui é a chave da nossa vitória, é a chave da vida eterna. Amém, terra? Vamos agradecer o Senhor, Capão, em nome de Jesus.